Lei 25, segunda parte. Recrie-se. Os grandes governantes, de Napoleão a Mao Tse-tung, usaram o ritmo dramático para surpreender e distrair seu público. Franklin Delano Roosevelt compreendeu a importância de encenar eventos políticos numa ordem e num ritmo particular. Durante as eleições presidenciais de 1932, os Estados Unidos estavam passando por uma crise econômica muito difícil. Os bancos faliam numa velocidade alarmante. Logo depois de ganhar as eleições, Roosevelt entrou numa espécie de recesso. Não falou nada sobre seus planos ou indicações para o ministério. Até se recusou a se encontrar com o então presidente, Herbert Hoover, para discutir a transição. Quando Roosevelt tomou posse, o país se encontrava num estado de grande ansiedade. No seu discurso, Roosevelt mudou de marcha. Falou com energia, esclarecendo que pretendia conduzir o país por uma direção totalmente nova, abandonando a timidez dos seus antecessores. A partir daí, seus discursos e suas decisões públicas, indicações para ministérios, leis audaciosas, adquiriram um ritmo incrivelmente veloz. O período que se seguiu à posse ficou conhecido como os 100 dias, e o sucesso na mudança de estado de espírito do país se originou da esperteza e do uso do contraste dramático de Roosevelt. Ele mantinha a sua plateia em suspenso, e impressionava com uma série de gestos corajosos que pareciam ainda mais imponentes porque não se sabia de onde vinham. Você precisa aprender a orquestrar assim os acontecimentos, sem mostrar todas as suas cartas de uma só vez, mas revelando-as aos poucos para dar mais dramaticidade. Além de disfarçar inúmeros pecados, o bom drama pode também confundir e enganar o seu inimigo. Você deve também avaliar a importância das entradas e saídas de cena. Quando Cleópatra foi conhecer César, no Egito, chegou enrolada num tapete que mandou desenrolar aos seus pés. George Washington 2 vezes deixou o poder com floreios e fanfarras. Primeiro como general, depois como presidente que se recusou a concorrer a um terceiro mandato, mostrando que sabia dar importância ao momento, dramática e simbolicamente. Você deve ter o mesmo cuidado ao planejar as suas próprias entradas e saídas de cena. Lembre-se de que exagerar na representação pode ser contraproducente, é outra forma de se esforçar demais para chamar a atenção. O ator Richard Burton descobriu, logo no início da sua carreira, que ficando totalmente parado em cena fazia as pessoas olharem para ele e não para os outros atores. O importante não é tanto o que você faz, nitidamente, mas como você faz. A sua imobilidade graciosa e imponente no palco social conta mais do que o exagero na representação e nos movimentos. Finalmente, aprenda a representar muitos papéis, a ser aquilo que a ocasião exige. Adapte a sua máscara à situação. Tenha múltiplas faces. Bismarck era excelente neste jogo. Com os liberais ele era liberal. Com os agressivos ele era agressivo. Ninguém conseguia agarrá-lo, e o que não se agarra não se consome. Saiba como ser todas as coisas para todos os homens. Um Proteus discreto. Um erudito entre eruditos, um santo entre santos. Essa é a arte de conquistar todos, pois os iguais se atraem. Registre os temperamentos das pessoas que você conhece e se adapte a cada um deles. Passe de sério a jovial, mudando de humor discretamente. Baltazar Gracian, de 1601 a 1658. Socialmente não se comenta que um homem é um grande ator? Não se está dizendo que ele sente, mas que é ótimo simulador, embora não sinta nada. Denis Diderot, de 1713 a 1784. O inverso. Não pode haver o inverso para essa lei tão importante. Mau teatro é mau teatro. Até para parecer natural é preciso ter arte, em outras palavras, representar. A canastrice só cria constrangimento. É claro que você não deve ser dramático demais, evite os gestos
histrionicos. Mas isso é simplesmente mau teatro, já que diz respeito a normas teatrais centenárias contra o exagero na representação. Em essência, o inverso não existe para esta lei.